Já reparou como as arcades mensais ficam feias na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá pessoas! Eu sempre, desde que eu era um pequeno regizinho, eu fui um nerd. Óbvio que quando eu tinha 5 anos e passava o dia jogando Metal Slug e Ace Combat na televisão na minha sala e assistindo Ultraman e Alien Oitavo Passageiro, eu não sabia o que era um nerd. Eu só fui aprender isso lá pela minha infância, pela minha segunda infância, assim, pelos meus anos um pouco depois. Só que tinha algumas coisas que eu sempre via e conforme eu fui crescendo eu comecei a ter mais contato. Então, quando eu entrei assim no ensino fundamental, lá pelos 7 anos que eu tomei contato com Star Wars, depois eu comecei a ter contato com videogames um pouco mais elaborados, comecei a entender os videogames que eu jogava. Comecei a ler quadrinhos, óbvio, comecei a ler mangás, já contei que comecei lendo mangás, depois fui para as histórias em quadrinhos de super-herói, e por aí vai. Só que, em dado momento, eu conheci os RPGs de mesa. E eu juro que nós vamos chegar nos formatinhos de abril, mas eu peço um pouquinho de paciência para vocês entenderem o ponto que eu quero fazer. Em dado momento eu comecei a conhecer o mundo dos RPGs de mesa com isso aqui, Tormenta RPG. Eu já comentei um bocado sobre Tormenta aqui no canal, mas isso aqui é o maior RPG brasileiro de todos, assim, da história. E como você pode perceber pelo meu livro, ele está um bocado gasto, ele foi muito bem usado. Só que todo livro de RPG segue um padrão. Ele tem aqui as regras de como você joga esse RPG e como você cria os personagens. Então, por exemplo, aqui nesse livro tem 11 raças. Ou seja, se você quiser ser um elfo, um anão, um goblin, um monstro e tal, aqui tem 11 espécies diferentes que você pode ser enquanto personagem, incluindo o humano, óbvio. E alguns deles já tem a representação aqui na capa do livro. Só que sempre houveram raças que as pessoas queriam jogar que não estão contempladas aqui. E regras também que não estão contempladas aqui. Para isso que Tormenta e outros RPGs sempre lançaram complementos, ou seja, livros adicionais que dão regras e conteúdo a mais para você jogar. Por exemplo, o livro de regras básicas sempre vem com alguns monstros, sabe, uns 50 inimigos genericões para você conseguir se divertir. Mas se você quiser saber mais inimigos ou uma coisa mais específica, eles lançam um livro só de monstros. Então, aqui são... Deixa eu ver se tem aqui... Não tem a quantidade de monstros, mas aqui é um livro inteiro só de inimigos para você usar. Em qualquer aventura. Então tem zumbi, múmia, dragão, lobisomem, tudo que você quiser. Além disso, às vezes eles querem lançar coisas mais específicas também. Por exemplo, o livro de regras básicas de Tormenta não tem regras para combate naval. Ou seja, se você quiser ser um pirata e ter um combate entre navios, não é contemplado no livro básico. Porém, eles lançaram aqui um livro chamado Piratas e Pistoleiros que tem regras de combate naval, todo o mapa da cidade dos piratas, coisas do tipo. Além disso, tem as áreas amaldiçoadas do mapa e que não são tão contempladas no livro básico. Então, tem um livro só disso, explicando como são as áreas de Tormenta. Mas eu queria comentar especificamente sobre isso aqui, o Manual das Raças. Por quê? Tormenta é um mundo muito grande, no livro básico só tem 11 espécies para você jogar. Aqui tem 32 espécies. Eu acho que ele não contempla as espécies que já tem no livro básico, não diretamente. Por exemplo, no livro básico tem elfo, aqui tem elfo do mar, elfo do céu, elfo da terra, e aí tem várias outras raças para você jogar. E eu sempre achei interessante a variedade de espécies e coisas que você pode jogar em qualquer RPG, e Tormenta era um desses. Recentemente eu comecei a jogar o RPG de Star Wars, e qualquer nerd consegue perceber o quanto de espécie diferente tem em Star Wars. Óbvio, os protagonistas tradicionalmente são humanos, porém, mesmo sendo humano, existem espécies diferentes de humano, no sentido de que tem o humano de Corellia, que é de um jeito, tem o humano de Bespin, que é de outro jeito. Culturalmente são diferentes, óbvio, são a mesma espécie, a mesma raça, mas são diferentes culturalmente. Além disso, óbvio, tem Togruta, tem Twi'lek, tem a espécie do Plo Koon, a espécie do Yoda, a espécie do Cadmund, tem centenas de raças de Star Wars. E eu li o livro de regras do RPG de Star Wars e ele traz ali acho que 7 espécies. E eu falei, tá faltando coisa, né? Pois bem, revirando a internet atrás de mais conteúdo desse RPG de Star Wars, eu encontrei sim. E eu encontrei um livro feito por fãs, com
até onde eu sei, todas as espécies do cânone de Star Wars. O livro tem 370 páginas. É coisa pra cacete. São muitas espécies. E óbvio, esse número de páginas não é exatamente o número de espécies, porque eles fizeram também assim, glossário, sumário, tabela comparando, tipo, se você quer espécies civilizadas ou espécies barra, para as espécies, sei lá, de pântano, de deserto, de floresta, de cidade e por aí vai. Então é um livro muito completo, muito, muito bom. Só que, como você pode perceber, eu gosto de ter esse conteúdo em mídia física, para consultar. Não só eu mesmo, mas para os meus jogadores e eu, quando estivermos no meio da partida, consultarmos. Logo, eu comecei a pensar em, talvez de pouco em pouco, sei lá, 10 folhas por semana, coisa do tipo, ir imprimindo esse livro das raças de Star Wars feito por fãs e depois encaderná-lo. Bom, como vocês devem saber, existem vários tipos de encadernação. Existem encadernações grampeadas, lombada canoa, tem encadernações lombada quadrada e existem encadernações capa dura. Eu já comentei algumas vezes aqui que eu faço faculdade de filosofia. E lá na minha faculdade, não só o preço da impressão é muito bom, como o preço de encadernação é muito, muito bom. Só que lá na minha faculdade existem algumas papelarias que oferecem serviços de encadernação e serviços diferenciados. Óbvio, tem aquela encadernação mais basicona de todas, que é de apostila, né? Fura todas as páginas, coloca um plástico em cima, um plástico embaixo e passa aquela espiral nos buracos feitos na lombada. E aí ele fica molinho e tal, e é isso. É funcional, muito funcional. Pra apostila, então, é ótimo, tá ligado? Você conseguir virar a página ao contrário, né? Uma coisa que não dá pra fazer com uma lombada quadrada assim, é muito, muito bom. Porém, ele não é tão durável, ele rasga mais fácil e tal. Eu já imprimi muita coisa de RPG e encadernei assim pra poder falar com propriedade. E eu percebi que algumas papelarias lá da minha faculdade oferecem o serviço de você encadernar em capa dura. Óbvio, não é uma capa dura estilo isso aqui, sabe? Não é uma capa dura retinha, com o nome na lombada, com uma estampa que você quer, não. É uma lombada capa dura genérica. Ela tem a lombada curvada, sem nada escrito, preta, azul ou vermelha em algumas papelarias, mas tradicionalmente preto ou azul, com o título escrito dourado na frente, em um baixo relevo com hot stamp dourado. E é muito engraçado, porque eu tava pensando nisso em relação a encadernar esse conteúdo do RPG Star Wars, e recentemente apareceram várias fotos pra mim de um conteúdo parecido que era feito nos anos 80, no nosso mundo de histórias em quadrinhos. Nos anos 80, o mercado de quadrinhos, como eu posso dizer, o querido formatinho de muitos de vocês, era muito popular. Não só em relação aos super-heróis, mas também Conan, Zagor, Tex, Julia. Eu sei que tem muitos personagens dessa época que são muito queridos por vocês. E eu não tenho um apego tão grande assim. Eu gosto de Tex, mas Zagor, Julia, Fantasma, Dick Tracy, essas coisas eu realmente não tive quase nenhum contato ao longo da minha vida, então não tenho esse carinho por eles. Porém, é engraçado porque muitas revistas tinham não só numeração na capa, mas também tinham ciclos, ou anos, ou períodos, ou outros termos relacionados à serialização dela. E quando completava um certo número, ele mudava, então passava do ciclo 1 para o ciclo 2, ou do ano 3 para o ano 4, e por aí vai. E é muito engraçado porque eu vi que em muitas daquelas revistas era incentivado que você encadernasse elas. Ou seja, você pegaria várias revistas, vários mensaizinhos, né, da formatinho, você levasse uma papelaria e você encadernasse eles em um capa dura, grosso, com todo aquele conteúdo. Não só isso era incentivado pelas editoras só no sentido de ciclo, né? Então, por exemplo, você pega todo o ciclo 2 do Homem-Aranha e encaderna. Então são, sei lá, 15 anos do Homem-Aranha e você tá lá um encadernadão com um bloco enorme de histórias inteiro encadernado junto. Que é interessante. Mas tinha muitas editoras, não muitas, eu não sei, eu não fiz uma pesquisa em relação ao número de editoras que fizeram isso, mas eu sei que existiram editoras que forneciam a alguns jornaleiros a capa dura. Ou seja, você comprava as mensagens, depois você ia no seu jornaleiro, você falava com ele, pagava um valor, coisa do tipo, ele te dava a capa dura, e aí você pegava esses mensaizinhos e essa capa dura levava numa gráfica, numa papelaria, e ele encadernava tudo. Então existem encadernados dos anos 80, e 70 e 90 desses mensaizinhos com as capas das editoras. E tem muito mais, óbvio, com as capas de gráficas genéricas, essa capa preta com a tinta dourada ou prateada que eu falei.
E eu acho isso fascinante, porque é uma coisa que hoje em dia seria praticamente impensável. Eu não consigo pensar em alguém que pegue estes mensaizinhos aqui, simplesmente corte a folha no meio e mande para uma gráfica para ir encadernando. Eu sei que existem pessoas que fazem isso. Mas eu conheço mais pessoas que fazem quadrinhos piratas, ou seja, pegam o scan traduzido da internet, imprime, encaderna, fazendo um quadrinho totalmente pirata, do que realmente pessoas que pegam, compram um quadrinho, deturpam ele, mudam a forma original dele e encadernam, o que é muito curioso. Mas eu acho isso interessantíssimo, e parece que isso é muito valioso, porque eu vi pessoas, óbvio, eu imagino que seja mais valioso um encadernado com a capa da editora, porque a capa da editora com certeza é uma coisa mais única, assim, mais realmente pensada para aquilo. Uma capa genérica dessas de gráfica e papelaria normal tem seu valor, sabe? Porque você tem de fato todo o quadrinho em uma coisa só e usualmente melhor conservado do que o formatinho solto, tá ligado? O formatinho solto, todo mundo sabe, é frágil pra cacete, é muito delicado. Mas eu acho sim que os quadrinhos encadernados da época mesmo valem mais que os quadrinhos separados. Eu não sei, eu não faço parte do mercado de formatinhos, então vou acompanhar muito de perto os comentários desses vídeos para poder entender como isso funciona para quem realmente tem interesse. Mas eu conheço mais pessoas que fazem quadrinhos piratas do que realmente pegam quadrinhos mensais e cortam e encadernam eles. Porque hoje em dia já é esperado que muitos quadrinhos recebam um tratamento de luz com capa dura e coisas do tipo. Então acredito que não faria sentido. A pessoa que compra o quadrinho, comprava, né? Porque não existe mais quadrinho grampeado assim, é tudo nesse formato aqui. As pessoas imaginam que as pessoas que compraram, né, o quadrinho capa mole, esperavam que eu quero esse quadrinho capa mole, eu não quero ele capa dura, porque se quisesse capa dura eu esperava. Tanto que aconteceu a história toda no Miracle Man, que o pessoal queria que saísse capa dura e por isso não comprou mensal, e deu toda aquela bote e tal. Todo mundo já conhece essa história. Tanto que é o que eu fiz, eu comprei os quadrinhos mensais porque eu queria as mensais, eu não queria os capa dura. Mas é louco pensar que em algum período da nossa história quadrinística foi comum, esperado e incentivado que você pegasse os mensais e encadernasse para ter uma versão capa dura. Eu sei que sempre existiram álbuns de luxo, né, como eram chamados na época. Ou seja, quadrinhos de capa dura ou formatos maiores e tal. A Ebal fez isso, a Ópera Gráfica. Bom, editoras antigas fizeram isso, a gente sabe disso. Porém, é diferente quando a editora te dá o material para você ter não que ela está te vendendo, mas ela te fornece os meios para alcançar esse formato superior, desejado ou coisa do tipo na visão do leitor. Eu adoraria ter um desses encadernados da época. Não para mim, porque eu não gosto de formatinho. Mas eu queria muito ter um para poder ver, folhear e comentar e coisas do tipo. Então se você tem um desses encadernados da época, fala comigo no Instagram, no Telegram. Adoraria trocar ideia, ver fotos e tal sobre isso, talvez até fazer um vídeo sobre isso. Se você for do Rio de Janeiro, a gente pode marcar para eu realmente ver assim em mãos, mas com certeza isso não é uma possibilidade. Mas se você tem um, comenta comigo, me mostra no Instagram, no Telegram, que eu ia adorar ver. E se foi você que pegou o quadrinho, encadernou ou levou para encadernar, cara, você tem uma relíquia, eu acho, né? Esse negócio é interessantíssimo. Eu não sei dizer se eu concordo com as visões de que isso deturpa o quadrinho, que se destrói o quadrinho. Talvez nos mensais grampeados eu pensasse nisso, porque o mensal grampeado às vezes tem um pôster que é para ser tirado e exposto, às vezes tem a checklist, né, a linha de publicação na última página. Tem outras coisas além de só o conteúdo, mas o quadrinho dos anos 80, a minha percepção pelo menos é que se você consegue arrancar a página de propaganda, arrancar as capas e o editorial e realmente ter só a história ali. Mas eu também não sei, as pessoas encadernavam o quadrinho inteiro com capa e tudo, ou arrancavam a capa, a quarta capa, as propagandas e faziam realmente só um blocão com as histórias. Eu tenho muitas perguntas. E isso é uma das coisas interessantes, que a gente está conseguindo recuperar um pouquinho da história do mercado brasileiro e dos fãs brasileiros dos anos 80, 90 e coisas do tipo que passaram por isso. Eu não vivi essa época, mas pode ser que você tenha vivido. E eu acho interessante que as pessoas estão fazendo um movimento de tirar fotos, registrar e comentar sobre isso. Então esse aqui é realmente um vídeo só para eu comentar essa loucura e como é a minha percepção em relação a isso. Loucura não no sentido pejorativo, no sentido de curiosidade de como as coisas funcionavam antigamente. E o que eu penso sobre isso, que eu acho interessantíssimo, de verdade. Não no sentido ruim, só no sentido de que é curioso, eu fico intrigado em saber como isso funcionava.
sem fazer juízo de valor nenhum. Então, é isso. Se você tem um desses quadrinhos, fala comigo, eu adoraria ver como ele funciona, como foi isso. Se você tem uma história engraçada pra contar, comenta aí, eu vou adorar ler seus comentários, adoro as conversas que rolam por aqui no canal. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, ficar interessado em conhecer a maravilhosa história da publicação de quadrinhos aqui no Brasil ao longo das décadas. Se você não gostou desse vídeo, volta aqui semana que vem que eu faço vídeo melhor pra você, e eu vou ver você no próximo. Falou!